Queridos amigos, queridas amigas, vamos dar continuidade às nossas reflexões acerca do autodescobrimento, da autoiluminação, discutindo o sentimento do amor, pautado no livro de Joana de Ângeles, Garimpo de Amor. Vamos nos preparando aos poucos, nos sintonizando com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo, abrindo o nosso coração para a aproximação dos bons espíritos, para que eles nos ajudem em mais um encontro, para que essa conversação possa nos levar a um despertamento importante, necessário, para vivermos melhor. Então vamos criando este clima onde estivermos, um clima mental para que a espiritualidade possa trabalhar em sua vida, em nossa vida, distanciando de nós as más influências espirituais e nos dando suporte vibratório, inspiração, para darmos continuidade às nossas experiências terrestres. Em cima desta vibração, desta preparação, vamos fazer a nossa prece de abertura. Rogar ao Criador que nos sustente, nos ampare nas buscas espirituais que fazemos. Abençoa, Senhor, os nossos lares, nossas atividades terrenas, nos conduza a encontrar o bem, a encontrar a paz. Rogamos a Jesus que nos proteja e que nos envie os amigos sábios e benevolentes das esferas espirituais para nos assistir e nos ajudar aqui na interpretação desse tema tão largo, tão importante, que é o amor. Envolva-nos em tua paz, em tua bondade infinita, hoje e sempre, que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre amor e ciúme. Eu havia lembrado em algumas lives sobre a força poderosa do egoísmo em nossas vidas. É um sentimento que, como diz Emmanuel no Evangelho segundo o Espiritismo, que enquanto este estiver na terra, o cristianismo não terminou a sua tarefa. É um sentimento que nos jugula, que nos prende à matéria, que nos impõe uma ilusão do ter material e que nos leva muitas vezes a diversos comportamentos que geram desequilíbrio, geram vazios e insatisfações diversas. É importante compreender que vamos desenvolver o amor, mas tendo sempre ao nosso lado a presença desse sentimento, o egoísmo. Que para combatê-lo, nós precisaremos desenvolver o auto-amor, desenvolver esse amor para com o próximo, abrir a alma para a caridade, deixar a precursora da caridade, que é a piedade, se apresentar em nossas vidas, para que assim a gente deixe de pensar tão somente em nós, passemos a pensar em todos, como uma família só, sob a proteção de Deus. A caridade será sempre a maior ferramenta, a mais poderosa ferramenta, para banir de nós o egoísmo. Por isso que André Luiz, por exemplo, ele estimula as pessoas a fazer a caridade, mesmo que não se sintam tão abertos para o serviço a quem sofre, como uma forma de exercitar a alma que está presa há muito tempo nesse egoísmo. Fazer alguns movimentos em prol, principalmente de pessoas que nós nunca vimos, e levar alguma coisa para estas pessoas, dar algo de nós para estas pessoas,
promover o bem de alguém, ou de algum animal, ou do mundo todo, enfim. Fazermos alguma coisa que nos tire desse casulo, que nos tire dessa concha do eu e nos leve a exercitar o pensamento em relação ao próximo, ao ponto de chegarmos um dia de entender que não dá para ser feliz quando há tanto sofrimento ao redor. Não dá para gozar uma paz no meio de tanta perturbação. Esta é a inquietação dos espíritos elevados. Quem conhece, por exemplo, a história de Bezerra de Menezes, lembra que ele pede a Celina, mensageira de Maria, para ficar no planeta, para ficar na Terra, auxiliando os que aqui estavam. Ele não queria alcançar patamares superiores, ele queria ficar na Terra porque havia muito choro, muito sofrimento, muita carência. Então é assim que um espírito, quando ele amadurece no amor, se posta. Ele não goza esta felicidade quando sabe que muitos estão sofrendo. Ele renuncia a esse bem-estar egotista e parte para acudir quem está na retaguarda. Ele, como tantos outros espíritos, voltam o olhar para a terra, porque sabe que aqui há muita dor, há muita inferioridade, há pessoas que trazem essa infância espiritual. Nós todos somos crianças espirituais, tateando no escuro da existência, com as vistas tomadas pela sombra que nos caracteriza ainda. Eles voltam para cá. Eles não conseguem seguir em direção à luz e ficar nesta plenitude. A plenitude de um espírito amadurecido que ama se constrói no amar a quem precisa, no socorrer a quem necessita. O amor, ele ganha a sua força maior quando ele é devotado, quando ele é impulsionado para seguir em direção daqueles que estão na solidão ou daqueles que nos odeiam, que nos caluniam, enfim. Nós precisamos ter um compromisso sério em combater o egoísmo. É através dele que surgem todas as outras imperfeições que nos maltrata e que nos faz ter uma ilusão desse ter aqui. Há pessoas, muitas pessoas acreditam que a felicidade está assentada no ter, em ter coisas. Tudo bem, pode ser uma felicidade passageira. Nós estamos no mundo para ter as coisas, para conquistar as coisas, mas elas não podem se tornar prioridades, não é? Porque a morte está aí para nos tirar até do corpo que a gente considera nosso. Nada é nosso no campo da matéria. Nós só temos nós mesmos, espíritos imortais que somos. Toda a reflexão acerca disso vai nos ajudando a sair dessa ilusão, o que leva muitas criaturas a se perder na ansiedade, na depressão, em busca de coisas, em busca de poder, em busca de pessoas, como se tendo pessoas, tendo coisas, ela estivesse realizada. Pode até estar, repetindo, temporariamente, mas esta não é a realização real. A real, ela está pautada no ser e não no ter, que é temporário e transitório, que a traça consome, que o ferrugem destrói, como disse Jesus. Então, para a gente trabalhar o ciúme, precisamos ir na fonte do sentimento que o gera, que é o egoísmo. Por que é que o ciúme aparece? Porque o egoísmo se sente ameaçado de que vai perder alguma coisa. Então, ele lança as suas garras em forma de ciúme para trazer de volta aquele objeto que ele acredita estar perdendo,
Ou muitas vezes ele faz uma super proteção, um super controle, para evitar que este objeto saia do seu controle, saia do seu domínio. E é isso que acontece nos relacionamentos afetivos. Nós já viemos de Priscas Eras trazendo esse egoísmo. Nós viemos também trazendo uma ideia bem falsa de como nos relacionar com os outros. Pela ausência de um amor maduro, nós estamos mais envolvidos pela paixão, como eu disse na semana passada, do que mesmo pelo amor, que é calmo, que é sereno, que liberta e que nos pacifica. Nós ainda estamos sob os arroubos da paixão. E com essa predominância do egoísmo, nós vamos construindo a ideia de que o outro é nosso. Eu tenho meu namorado, a minha namorada, o meu esposo, né? Nós já até falamos um pouco sobre isso. Essa ideia instalada na intimidade da criatura humana ainda, né? Que é, esta pessoa é minha. Por mais que demonstre uma relação livre, internamente considera-a como sua. E isto é provado no momento em que o ciúme aparece. É quando surge o perigo desta pessoa gostar de alguém ou se interessar por alguém. É nesse momento que surge o medo de alguém se aproximar daquela pessoa que nós consideramos como afeto nosso. E aí começa todo um movimento para ou impedir isso ou para defender isso. E essa defesa, essa busca para segurar o afeto está muito relacionado a essa sensação de que está perdendo alguém que é seu. Dia virá que nós vamos compreender isso bem a fundo e entender que ninguém é de ninguém, como diz Zíbia Gasparetto em um dos livros que ela publicou. Ninguém é de ninguém. Como é difícil entender isso para nós, não é? É. Porque estamos trazendo essas heranças atavistas onde o egoísmo sempre estabeleceu a sua ditadura. Então, quando o amor chega através de Jesus, nos convidando a libertar as pessoas, a amar as pessoas, de uma forma em que elas pudessem ser felizes, mesmo sem a nossa presença, nós vamos entrando num embate, num conflito. Porque a gente quer amar, mas segurando as pessoas, detendo as pessoas, cobrando das pessoas. E o ciúme vai aparecendo como se fosse um capataz do egoísmo para garantir o controle, garantir a certeza de que aqueles afetos eleitos não sairão, não serão afastados por outras pessoas. E assim o relacionamento cresce, muitas vezes, dentro deste ciúme. Mas quando a gente começa a analisar um pouco esse sentimento, nós vamos vendo a pequenez que ele apresenta em nós. Bem, vamos criar uma situação, um relacionamento entre duas pessoas, onde uma cobra da outra, onde uma exige o afeto da outra, exige que essa outra lhe diga que ama, cobra atenção, cobra zelo, não consegue conviver com as relações outras deste que ama, sente insegurança o tempo todo em relação a esse ente amado, com medo de perdê-lo. É sempre a sensação de que alguém pode vir e roubar o seu afeto. Então, se a gente for analisar, a pessoa que traz ciúme, ela não tem paz. Em momento nenhum. Há pessoas que o ciúme é tão forte que ela pode estar ao lado da pessoa, abraçada com a pessoa, mas na mente ela fica pensando o que é que o outro pode estar pensando.
e começa a criar uma certa cisma em torno de todos os comportamentos que esse ser dito amado tem. Se ele sair do ritmo, se ele tiver um comportamento aparentemente estranho, não comum, a pessoa começa a questionar: o que é que você tem? Por que você está assim? São informações que o indivíduo inseguro vai pedindo para estabelecer o controle. Me diga, onde você estava? Por que demorou? Estava com quem? Me diga a verdade. Essas informações é para acalmar o ego, para acalmar o egoísmo, que precisa de uma certeza de que o outro faz parte das suas posses. Essas perguntas são avaliações para saber se o afeto corre perigo de sair ou não. Na maioria das vezes, não é por atenção e por amor. Mentem muitas pessoas que dizem isso. Não é porque eu me preocupo com você, eu quero saber onde você está, o que você está fazendo, com quem você está, porque eu quero estar interagindo com você. Mentira. Muita gente mente. Na realidade, ela quer informações para se sentir segura. Porque quando a gente estabelece uma relação segura no campo do afeto, não há esses interrogatórios. Não há essa necessidade de cronometrar ou de vasculhar ou de sondar onde o outro está, com quem está, o que falou e o que deixou de falar. Isso é um tormento particular do indivíduo, carregando esse ciúme, como se através desses questionamentos, através desse olhar atento a tudo, vigilante a tudo, pudesse lhe garantir o afeto. Pode garantir um afeto no sentido físico, mas muitas vezes estamos perdendo essas pessoas, porque o afeto real ele se constitui de forma interna, subjetiva e não física. Então eu posso ter alguém do meu lado acreditando que essa pessoa está comigo, mas o pensamento pode estar em outra pessoa. O sentimento pode estar em outra pessoa. Então, o egoísta, ele tão imaturo, ele se presta a cuidar da presença física. Ele fica muito atento à presença física. Ele esquece que existe uma outra faceta da relação que, se ela se distancia, acaba a relação. O que eu quero dizer com isso? Há pessoas que querem ter o afeto ali do seu lado, sabendo onde está, o que fez, para onde vai, e muitas vezes vai em tudo que essa pessoa faz. Participa de tudo, às vezes não é porque gosta, é para vigiar. E ela acredita que é esse ser no corpo é que é dela. Tudo bem, pode até ser. Mas como é que ela garante que internamente esta pessoa é dela? Como é que o egoísta consegue prender a alma? Não consegue. Prender o espírito? Não consegue. Porque por mais que o ente amado dê justificativas, esclarecimentos onde foi o que fez, sim, isso é fácil. Eu posso estar ao lado de alguém e espiritualmente completamente ligado a outrem. Aí o egoísta tem que escolher. Quer ficar com quem? Com a matéria? Ou com o espírito? O amor elege o espírito. O amor não se preocupa, a pessoa que ama não tem esse tormento, esse transtorno para onde foi, mas está completamente interessado no que vem daquela alma. E se esta alma não lhe corresponde à altura, também não se perturba. Ama. Ama tentando entender o contexto, o que não significa que precisa ficar numa relação amando sem ser amado. A depender do nível de amor, se a pessoa se propuser a isso, bom para ela. Mas se ela quiser alguém para amá-la, ela pode terminar aquela relação e buscar
uma relação de reciprocidade. Mas o importante é que ela não quis que o outro a amasse como condição de felicidade. Quem ama não estabelece essa condição. Quem ama, ama. Se perguntássemos a Jesus de Nazaré, por que o Senhor ama a humanidade? Porque ama. Não existe uma explicação. Não existe uma justificativa para amar. Agora, nesse momento em que o ciúme entra na relação, se torna algo insuportável, porque a pessoa começa a se sentir cercada, presa, abafada. Muitas vezes ela passa até a mentir quando não mentia, para evitar brigas, tormentos, transtornos. Ou muitas vezes essa pessoa se sente tão acuada que ela passa a buscar fugir da companhia dessa pessoa. O ciumento, ele sufoca, ele perturba, ele cria um desconforto onde ele estiver. Se ele estiver perto da pessoa ou das pessoas em que ele tem ciúme, ele gera um desconforto na maioria das vezes. É sempre querendo saber de tudo. E nós que trouxemos o egoísmo, nós temos que perceber que o ciúme, o que é que realmente o ciúme faz? É como alguém que está morrendo de fome e parte para mendigar comida. É por aí. Não ama a si, então se nutre do resto do amor que vem do outro. Eu digo do resto porque o amor do outro não é nosso, nunca será. A única coisa que é nossa é o amor que ofertamos a nós. Então eu me nutro do afeto que vem do outro enquanto o outro está comigo. Enquanto o outro se dispõe a amar-me, a gostar de mim, a estar ali. Mas a realidade é que esse amor que vem do outro não me nutre. Se nutrisse, nós não ficaríamos o tempo todo implorando ou pedindo ou mendigando pelo ciúme atenção, afeto, atitudes de amor, de comprovação, de que ama, enfim. Nós não estaríamos nesse lugar. Então, a pessoa ciumenta é uma pessoa que faz essa mendicância afetiva. Não tem em si, é vazia. Então ela busca se alimentar do que vem do outro. E quando acaba aquilo, ela sente mais um pouco de vazio e torna a pedir. É por isso que o ciumento insiste o tempo todo nesse comando. Para que tudo esteja muito bem, tudo tem que estar sob o seu controle. O outro tem que estar agindo de uma forma que não traga nenhum perigo. Então, o outro, para o ciumento, se transforma num objeto que precisa ser preso, domesticado, vigiado, né? Guiado, enfim. Porém, há pessoas que se sujeitam a isso, que vivem com pessoas ciumentas, né? E acham até graça, diz, mas a minha mulher ou meu marido é muito ciumento, como se fosse assim uma coisa alegre. Como você já está dizendo que se coloca em lugar de prisão psicológica, emocional. Se coloca nesse lugar é porque ainda não se ama. A pessoa que se ama não aceita os ciumentos. Diz claramente para os outros, se quer ficar comigo, vem. Mas não tens o direito de tolir o que penso, o que faço, para onde vou e com quem estou. Se você não confia em você, se você não confia no seu valor, é um problema seu. Eu só não vou ficar subjugado aos seus dramas e seus conflitos, porque eu sou um espírito livre. Deus me deu liberdade e eu quero vivenciar essa liberdade. Se você não suporta ver-me livre, procure outro alguém. Parece uma fala chocante, não é? Mas esta é a fala do espírito que prima pela liberdade, que se ama. Porque pessoas que alimentam os ciumentos
não estão fazendo a caridade. Não, eu não vou falar nada. Não, eu vou fazer tudo o que ela quer, que ele quer, para que não tenha briga. A quem você está ajudando aí? Me diga. Você só está alimentando um monstro que cada vez se agiganta e cada vez mais atravessa e corrompe as relações. A pessoa que realmente se ama vai deixar bem claro para o ciumento que ele precisa se tratar. Que o problema é dele. Que o amor que eu vou ofertar ao ciumento não vai preenchê-lo nunca. Então que ele não enverede por este caminho. É perda de tempo, é criar transtornos e obsessão. Não perca tempo tentando me vigiar, me cercar e fazer interrogatórios acerca da minha vida. Não perca tempo, porque você já está demonstrando uma insegurança absurda. Por falta de amor próprio, por falta de amor a si, está vazia e está procurando alimentar-me do afeto que eu lhe dou, da atenção principal que eu devo lhe ofertar. Saia desse lugar. Se você ama alguém ciumento, reaja. Acorde esta pessoa. Chame a atenção. Convide-a a tratar. A não ser que você queira ficar submisso a essa inferioridade. Aí é uma escolha de cada um. Mas para quem se ama, não. O ciúme, ele, por um tempo, foi considerado, pelos livros de autoajuda, como um tempero na relação. A gente até brinca, só se for um veneno de rato na relação. Mas não é tempero, não é sinônimo de amor, é sinônimo de conflito, de insegurança, de inferioridade. É sinal de que a criatura não se valoriza coisa nenhuma, porque precisa pedir afeto para ficar bem. Precisa ver a pessoa ao seu lado segura, para se sentir segura. Isso nunca foi algo saudável e nunca será. Então, não é um título, não é uma característica saudável, é um transtorno. E que a pessoa que faz esse movimento em relação às outras, ela não quer se haver consigo mesma. Ela não quer se tratar. A pessoa, quando se ama, ela não entra nesse lugar cobrando ninguém. Ela se ama, ela se cuida, ela cumpre a parte que é dela. Se o outro desvia, se o outro traz, isso vai ser um problema do outro. Isso vai ser um problema do outro. Mas eu não vou ficar aqui colocando um GPS psicológico para sondar a pessoa em tudo que ela faz, como ela faz. Um termômetro emocional para entender o que ela está sentindo, o que ela não está sentindo. Nós viemos na Terra para evoluir, não para cuidar de ninguém. Ou não para preparar alguém para nos satisfazer de uma coisa que ela nunca vai poder satisfazer. É um ledo engano. É tolice. E nós vamos vendo pessoas que criam embaraços, brigam, terminam relacionamentos por possessivas. Porque se sentem o tempo todo ameaçadas. Bem, essas pessoas que se comportam assim, elas costumam achar pessoas submissas, que se calam, que se tornam subservientes e vivem a vida toda sob aquele takami, sob a toga do ciúme. Presa, vira uma presa. Há pessoas assim e que os ciumentos adoram. E o ciumento chega até a dizer, quando tem um relacionamento com alguém submisso, que tem uma relação maravilhosa, mas é claro que tem. A pessoa não faz nada. A pessoa não sai do ritmo, do roteiro. A pessoa não traz nenhum perigo. Então ela diz, o meu casamento, a minha relação é maravilhosa. É bom analisar. É maravilhosa porque o seu egoísmo não está sendo ameaçado. Você tem total posse sobre o outro. E o outro, por sua vez, permite isto. Então a gente considera muitos relacionamentos saudáveis por esse prisma. É bom olhar que um relacionamento saudável é quando as duas almas são livres.
e se respeitam. E não precisa uma ficar dando conta da vida da outra. A própria interação, o próprio sentimento que circula quando amadurecido, leva essas almas a transitarem de uma forma onde elas percebem essa dinâmica da relação sem nenhum transtorno. Vivem livres e maduras para tomarem decisões caso não queiram ficar juntas. Mas o ciumento acha que ele vai sempre pegar alguma coisa, que a pessoa está fazendo alguma coisa. Sim, mas isso é da natureza da criatura humana, trair. E aí, ciumento, vai fazer o quê? É da natureza da criatura humana ainda. Quem pode deter a traição? Só o indivíduo que vai trair, não é? Só ele pode dizer, não, não vou fazer isso, porque eu estou me traindo. Basta eu só decidir quem eu quero. Basta entender que eu não posso estar brincando com o sentimento dos outros. Mas como deter? Como ter a certeza de que a pessoa que está com você não está lhe traindo? Porque de que tipo de traição nós estamos falando? Física? Mas o que dizer da traição mental? Emocional? Muitos ciumentos têm parceiros, parceiras, que mais o suportam do que amam. Mas o ciumento não quer pagar o preço para saber. Por isso, queridos amigos, queridas amigas, precisamos olhar as coisas de frente. Você ama mesmo? Esta pessoa realmente lhe ama? Ou criou um conchavo, uma amarração, onde nem sabem mais o que sentem? Esta relação está sendo guiada pelo quê? Pelo ciúme, pela posse, pela submissão? Existe um amor maduro que vigora? Essas almas estão leves? Estão satisfeitas? Seu relacionamento está evoluindo e cada dia que passa melhora? Não. Tem alguma coisa errada, não é? Porque relacionamentos são para evoluir. Estagnaram? Por quê? Se nós somos espíritos que estamos ainda no processo de evolução e que é infinito. A relação estagnou por conta de quem? Por conta de quê? É aí que se estabelece muitas vezes a preguiça moral que o egoísmo dá quando diz, já tenho alguém, já constituí uma família, tá ótimo. E aí fica na rotina, no marasmo, no tédio, e vai levando aquela família, aquela relação morosa, morna, quase que esfriando. Mas o amor não propõe evoluir? Não é o amor que dá muito tempero para que cada dia seja um dia novo, um dia mais rico, um dia de mais afeto, de mais alegria? O que é que está acontecendo que esse relacionamento estacionou? É porque muitas vezes o egoísmo diz, já tenho a presa, não precisa de mais nada, já está tudo seguro. Só farei agora a manutenção. De onde vai, o que fez, para onde... Só vai fazer isso. Então nós precisamos começar a fazer um balanço do que nós sentimos. Tem muita paixão no meio e tem muita ilusão, tem muito engano. Joana de Ângeles diz que muitas vezes quando a pessoa diz eu te amo, ela só está dizendo eu necessito de você. Bem, e aí, é amor ou é dependência? Mas precisamos ter essa coragem de examinar e dizer, eu amo mesmo? O que é mesmo que eu sinto? Eu desejo essa pessoa ou amo? Eu necessito dessa pessoa ou eu a amo? Então, o ciumento, ele está mais preocupado em se acalmar do que propiciar amor ao outro. Ele produz um tormento no outro. Ele exige do outro, olha o egoísmo, ele exige que o outro o satisfaça. Não importa como. Você não vai ver no ciumento nenhuma condição. Existe uma condição estabelecida. Você tem que ser assim, fazer assim. Não, não pode deixar espaços. Não, tem que nutrir-me dentro da carência que carrego. Então, o ciúme é a total demonstração do egoísmo na relação afetiva.
Eu embaralho, eu perturbo, eu desequilibro o outro, eu atordoo o outro para que o outro me faça feliz. Ilusoriamente, né? Porque não faz. A gente é que acredita, né? O ciumento, o egoísta que nós somos, é que acredita que aquele movimento tranquilizou tudo. E não tranquilizou, não é? A gente ainda não entrou no alto amor. O ciumento desconhece isso. Ele acredita que é o amor do outro que vai preenchê-lo. E nisso, vira uma balbúrdia. Ele sofre. Ele tem pensamentos. O ciumento tem até previsões, você acredita? Ele prevê. O tormento é tão grande que ele sonha. Sonhei você me traindo. Pessoa que acorda batendo na outra, dizendo, olha, acordei, seu desgraçado. Percebe? Trai, né? Porque sonha que traiu. Prevê que vai trair. Prevê que vai trair. Sentiu que vai trair. A insegurança é tão grande que cria um monte de fantasia para não cair naquela realidade. Que realidade? A realidade do vazio que nós carregamos. E aí sempre a ideia de que alguém vem. Alguém tem que preencher. Tem que acalmar esse ser que quer devorar o afeto alheio. E nisso, as relações viram um caos, gerando muitas vezes nessas relações a obsessão, a interferência dos maus espíritos. As pessoas começam a ter um relacionamento tão inseguro que essas entidades inimigas, elas se apropriam, se aproximam dessa faixa vibratória que está o relacionamento, né? Se aproximam, se sintonizam e começam a tumultuar ali. E aquilo vai se agigantando de uma forma, criando um caos. Essas entidades vão dando um zoom neste ciúme, nesse transtorno, e aquilo fica insuportável. Então as relações terminam, muitas vezes, por conta disso, porque cada um não quer cuidar de si. Um quer que o outro cuide de si. Então, o outro para nós sempre é aquele que a gente quer tirar algo para que este algo venha para mim. E a minha responsabilidade comigo? E o cuidar de mim? Estar a dois é interação, é compartilhamento. Não é um ter a obrigação de sanar os vazios, as faltas, os conflitos do outro. Isso um dia tem que acabar. Senão, cria-se um compromisso. Já repararam? Parece que estar com alguém cria um compromisso, mas não é um compromisso saudável. Parece que é mesmo uma amarração, amarrou a pessoa comigo. Tem que estar comigo. E aí entra o egoísmo, e aí entra essa percepção de que é meu, de que tudo é em torno disso. Esse compromisso deveria ser de outra forma, o compromisso proposto pelo amor. Jesus tinha um compromisso com a humanidade. E nem por isso andava atormentado ou atormentando a ninguém. Era um compromisso de compartilhar o que ele tinha de melhor. E o que ele tinha de melhor ele deixou para a humanidade, informações em forma de diretrizes, para que a gente pudesse seguir se libertando. Então, quem ama, compartilha o que tem de melhor. Cria um compromisso saudável, sem prisões, sem grilhões, sem transtornos. Por isso que nós podemos fazer sempre algo para nos libertar do ciúme, tombando paulatinamente o egoísmo. Tombando paulatinamente. Essa não é a nossa proposta moral? Então vamos trabalhar e passar a cuidar mais de nós. Quem se organiza é o indivíduo em si. O outro não entra nessa tarefa, por mais que seja difícil para nós ainda, nesse nível evolutivo em que estamos estagiando ainda. Há sempre a crença desse outro. Não,
Eu preciso me haver comigo, eu preciso me organizar com as minhas dificuldades ou com as minhas virtudes, mas eu preciso encontrar um norte de equilíbrio comigo, porque eu só posso dar conta do que é meu. Eu só posso organizar a mim. Dessa forma, a gente vai conseguindo entender que a relação ela pode caminhar por uma estrada com mais harmonia. O outro, às vezes, se distancia do ciumento. Pode até estar, mas por uma certa imposição psicológica. É tanta cobrança que, sem perceber, ele está ali no lugar, mas para evitar problemas, ou já automatizado a estar ali sob aquela pressão, do que espontaneamente perde a espontaneidade. Vira algo maquinal, algo que tem que seguir um roteiro, porque tem um olhar vigilante, tem um olhar atordoado, que fica marcando o passo do outro. Imagine viver assim. E aí a pessoa começa a robotizar a própria vida. E vai vivendo na relação, tentando atender a toda a programação. Porque se sair do eixo, o ciumento diz que tem alguma coisa errada. Abriu aí a insegurança, abriu aí um espaço que eu não dou conta, então parto para cima do afeto e ele vai ter que organizar, fechar tudo, deixar tudo arrumado para que eu fique tranquilo. Imagine viver assim? Quem é que vive assim? E diz que está bem. Como? Me diga. No sentido real da palavra, bem como o ciumento. Como é que o ciumento fica bem? Me diga. Se ele tem que estar o tempo todo vigiando o objeto de desejo, a presa, cercando, imaginando, prevendo, enfim, tudo. Como? Não há paz. Não fica bem consigo mesmo. Não sabe ficar só. A não ser que esteja com o olhar alcançando o outro. Então, é um tema vasto, mas que a gente vai percebendo que se dá para trabalhar muito. Então, o remédio, né? Qual é o remédio para o ciúme? Se amar, para perder a crença de que é o afeto alheio que te preenche, que te completa, que te harmoniza. Isso é um engano. Tá bom? Isso é um engano. Jesus nos convidou a desenvolver o amor em nós. Não foi o amor dele que nos salvou. Jesus não salvou a ninguém. A gente já entende isso pelo Espiritismo, não é? Ele salvou-se por utilizar o sentimento que o levou à autoiluminação. E nos deu uma diretriz para que a gente fizesse a parte que era nossa, de nos salvar, de nos iluminar, criando essa independência. Vai, não tornes a pecar para que não te aconteça algo pior. O mal não é o que entra, é o que sai. Então, ele estava responsabilizando o indivíduo acerca da própria vida, do próprio destino. Então, para que a gente saia deste caminho do ciúme, vamos nos amar. Vamos produzir afeto em nós, vamos cuidar do que é nosso na nossa vida. E quando o egoísmo surgir com o ciúme na relação, converse, dialogue com a pessoa. Fale da sua dificuldade. Mas é muito difícil. Procure um acompanhamento profissional. Mas faça alguma coisa por você, porque quem sente o ciúme vive no tormento. Então, se você se ama, até quando você vai carregar esse tormento? Até quando o outro vai garantir paz para você? E não se esqueça, ciumentos, que também, quando eu falo ciumentos, gente, estamos nos colocando todo mundo junto, já que o egoísmo está aqui. O ciumento precisa entender uma coisa. Ele vai ser chamado também pela lei de amor para quitar alguns problemas que criara no emocional, na vida psicológica doente que diz amar. É tanta pressão, é tanta cobrança, é tanta larida, é tanta briga. Isso aí está, de uma certa forma, afetando, transgredindo a lei de amor. Então, todo o tormento que o ciumento produz, ele terá que dar conta.
Então vamos tentar nos voltar para criar esse equilíbrio e falar das nossas dificuldades. O parceiro, a parceira fala, olha, eu tive ciúme, olha, eu tive isso. Falar. Mas a pessoa não me escuta. Procure então ajuda, mas fale com alguém, ponha para fora, assuma isso, porque é um lugar ruim para você, para nós, e não para o outro. Isso não significa que eu amo o outro, e é outro ponto que tem que lembrar. Mas o meu ciúme é absurdo, isso não significa que seja amor em momento nenhum. Você pode estar com alguém só para ter a crença de que está preenchido e no fundo não amar. Já imaginou se cair um dia em si, perceber que aquele movimento todo de ciúme nada mais era do que uma necessidade de somente ter alguém? Imagina. E a pessoa acreditava que eu amava, porque eu cobrava, né? A outra imatura também acreditava que pelo ciúme era sinônimo de amor. Não era. Era uma necessidade de fugir do próprio vazio. Então a gente elege alguém, põe ali e pronto. Essa pessoa vai tratar de fazer tudo para nos acudir. Então vamos examinar esse sentimento. Ele corrói, ele destrói as relações. Ele em momento nenhum promove o bem, promove a harmonia. Então vamos na fonte, não é? Continuar indo na fonte e tombando o egoísmo. E a maior receita é a caridade. Pensar em que precisa, em que está sentindo necessidade de apoio. Vamos exercitar o bem para que este bem seja de espontânea vontade, seja por amor. E não por algo que a gente faz para se sentir melhor ou para sentir que precisamos fazer o bem como um dever. Não, nós precisamos fazer a caridade por uma vontade de interagir com o outro, de amar o outro, de estar perto, de compartilhar, de poder sorrir e saber que o outro também está sorrindo. Ou de que poder passar um momento bem sabendo que o outro está numa situação um pouco melhor. Fazer o que se pode, mas dá para se fazer muito. Então a gente vai trabalhando na caridade e o egoísmo vai perdendo a sua força, a sua ditadura, os seus ditames, e daqui a pouco ele não precisa mais, ele não vai ter forças para lançar o ciúme, para ter as coisas, porque nós não estamos mais interessados em ter nada, a não ser ser, ser feliz, ser pleno, ser lúcido, e assim constituir uma realidade de paz, onde a morte não roubará. Desejo a vocês muita paz, que Jesus nos ilumine. Convido a vocês a se inscreverem no meu canal, no canal do Francisco, para que a gente possa continuar interagindo, compartilhando essas mensagens. Muita paz a todos.